Que a paz do Senhor Jesus possa inundar cada coração que vai ouvir esse podcast. Nós vamos ler um texto que está lá em Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa parábola nos ensina muitas coisas. E como são atuais esses ensinamentos? Né? Como a gente vê fariseu hoje e publicano, que é a pessoa pecadora, a pessoa que nem sempre faz o certo, mas se chegando aos pés do Senhor. Os fariseus eram um grupo de judeus ultraconservadores que observavam os mínimos detalhes da lei de Moisés. Eram apegados às tradições, sendo inflexíveis completamente. Eles eram os caçadores de pecados dos outros. Eles viviam olhando para todas as pessoas que passavam para caçar os pecados, para apontar o dedo. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o governo romano, coletando impostos dos seus compatriotas. Por causa disso, eram vistos como traidores e pecadores pelos judeus. Mas nessa parábola, Jesus faz um contraste entre os dois. E que contraste! Os fariseus tinham um equivocado sentimento de dignidade própria, de justificação própria. Eram falsamente convictos da sua justiça própria e por isso desprezavam as outras pessoas. Era um grupo fechado e foram severamente acusados por Jesus de serem falsos e de viverem uma religiosidade de aparências. Por isso, Jesus os chama de sepulcros caiados, ou seja, branquinhos e limpinhos por fora, mas por dentro guardavam a podridão de um morto. Eles guardavam a lei e os dogmas de que se podia observar, mas não guardavam o amor, a misericórdia, que somente Deus pode sondar e ver. Os fariseus se exaltavam e se justificavam, mostrando suas aparentes obras, como não adulterar, dar o dízimo de tudo, não matar, não roubar. Mas o coração deles estava longe de Deus. O fariseu orava em pé na praça para todos verem, e quando orava no templo, o que a palavra diz, que nós lemos lá em Lucas? Orava de si para si mesmo. Assim sendo, nem consideravam orar se dirigindo a Deus e invocando o nome do Senhor. Esse tipo de oração revela o egocentrismo do fariseu. Ao invés de ser grato a Deus por tudo o que ele fez e ainda faz e ainda fará,
O fariseu, em sua arrogância, se exalta para Deus, falando de sua pureza moral e de sua religiosidade impecável. Impecável aos seus próprios olhos. Eles se achavam tão justos e perfeitos que não precisavam de Deus. Julgavam que não necessitavam ser justificados pelo Senhor. Mas eles se esqueciam dos 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Eles não abriam seus olhos para várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, como, por exemplo, Isaías 58, que fala do jejum que agrada a Deus. Na verdade, eles não abriam seus olhos para enxergar a Deus. Eles só enxergavam a si próprios. O texto de Isaías 58 fala do jejum que agrada a Deus, que é o jejum que olha para o necessitado, que olha com amor para as pessoas. Eu sugiro que vocês leiam Isaías 58, que é um dos livros, é um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia. Eu acho que os fariseus nunca leram Isaías 58. E olha que eles liam o Antigo Testamento de trás para frente. Já o publicano, considerado pecador, entrou no templo e nem conseguia olhar para o céu de tanta vergonha por saber que era um pecador mesmo e que precisava de Deus. Ele só pedia que Deus tivesse misericórdia dele, que Deus tivesse compaixão dele. Ele orava para Deus e não dele para ele mesmo. O grande contraste entre a humildade e contrição do publicano e a justificação própria do fariseu, religioso da época, é fundamental para se entender os ensinamentos de Jesus. Jesus inverte a perspectiva e os valores das pessoas. Não é a aparência de santidade, e sim o que somos de verdade. É o nosso coração que importa para Deus. É o derramar do nosso coração que importa para Deus. Lá em Mateus 15, do versículo 7 a 9, Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus estava falando dos fariseus de sua época. E hoje ele continua falando aos fariseus de hoje. E a Bíblia toda nos ensina que todos nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da obra da cruz, da obra salvadora e purificadora de Jesus. E que somente pelo sangue de Jesus na cruz podemos ser justificados, nos tornando justos. Não é a justiça própria. Porque lá Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas é a justiça de Deus. É a justiça do sangue de Jesus nos cobrindo. Essa vai nos justificar. Essa vai nos tornar justos. Dependemos de Deus para sermos bons. Dependemos de Deus para amarmos da maneira como Deus quer que amemos. Dependemos do Espírito Santo para sermos purificados e santificados. Somos criaturas em total dependência do Senhor. Engana-se aquele que acha que não depende de Deus. E pode, no entanto, gerenciar sua vida por conta própria. Ah, como o espírito do engano veio sobre a mente da pessoa que acha que pode viver uma vida sem depender de Deus, viver uma vida gerenciando a si mesmo. Os fariseus de hoje são iguais
aos da época de Jesus. Se acham melhores e mais santos que as outras pessoas e têm o coração tão longe de Jesus. São os hipócritas que, ao invés de atraírem pessoas para dentro da igreja, para ouvirem a palavra e se converterem, elas rejeitam quem é diferente, quem pensa diferente e quem ainda precisa conhecer a Jesus. Os fariseus de hoje, os hipócritas, colocam um peso nas pessoas que eles mesmos não conseguem carregar e impedem as pessoas de chegarem ao aprisco de Jesus. Ah, Deus, livra-nos de impedir as pessoas de se achegarem a Ti, de se achegarem ao Teu aprisco. Os fariseus, os hipócritas, não conhecem o amor e a misericórdia do Senhor e se acham mais santos e perfeitos do que os outros. O fariseu da parábola pensava ser justo e se justificava a si próprio. E em seu coração nem precisava se dirigir a Deus, porque orava de si para si. Mas o publicano pecador reconhecia que era pecador. Esse sim precisava de Jesus. O publicano reconhecia ser um pecador que dependia da misericórdia, do amor e do perdão do Senhor. E como resultado, recebeu o dom da justiça e foi declarado justificado. Minha oração por mim e por você é que nunca sejamos hipócritas, achando equivocadamente que somos melhores e mais santos que as outras pessoas. Minha oração por mim e por você é que nunca estejamos com o coração longe de Deus. Minha oração por mim e por você é que em todo o tempo e para todas as coisas possamos depender de Deus e da sua misericórdia para podermos ser justificados por Ele e somente por Ele. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.